Boa noite, pessoal do canal. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a questão do capitalismo e suas relações com a teologia, com a religião, né? Nós temos aqui o Cleiton, que ele é formado em teologia e filosofia, né? Temos o Luiz Gustavo, que estuda economia na USP. E vocês já me conhecem, né? Então, o Cleiton, você quer se apresentar primeiramente aí? Porque o pessoal não te conhece direito. Boa noite, pessoal. Quer dizer, então, que vocês são seguidores aí do canal do professor Leonardo Mota, vulgo crânio para os íntimos. Boa noite, eu sou o Cleiton Ferreira Lima, eu sou professor de História, também tenho estudado filosofia, teologia, sou músico também, e aceitei o desafio aí do Leonardo, né, do grande Léo Mota, para a gente discutir um pouquinho sobre as questões do capitalismo, as questões religiosas no que concerne ao que é ético a um religioso estar fazendo, quais atitudes ele deve ter frente a algumas questões aí diante dos problemas, dos convívios diários que a produção econômica ela nos coloca de frente. E por fim, talvez discutir um pouco como que nós, que somos religiosos, podemos indicar um caminho onde as pessoas possam procurar ter uma vida mais digna, mais ética e mais solidária. Então, estou pronto aí para qualquer inquirição e também qualquer questionamento que vier da parte de vocês aí. Boa noite a todos, eu sou o Gustavo, fui surpreendido aqui pelo Léo, na verdade. Como o próprio já me disse, eu faço economia na USP, na verdade. Estou acabando, mas pretendo ingressar em outro curso, na verdade. Eu acho que é isso. Em comparação ao Cleiton, que foi meu professor outrora, e ao Léo, eu sou um aprendiz ainda e tal, mas, enfim, estamos aí. Só faltou você falar que você tem um QI altíssimo, né? Também. Ah, bondade sua, bondade sua. Eu esqueci de falar se eu fosse falar tudo que o Cleiton é aqui, né? O Cleiton também é um músico. Esse é um dia, é outra coisa para discutirmos, hein? For falar de QI, nós vamos longe, hein? Vamos longe. Que papo gostoso, né? Que papo gostoso. Quando é legal ter gente que sabe ouvir, que é inteligente. É muito bom. Imagina. Eu sinto falta disso no dia a dia, inclusive no trabalho, né? Então, Cleiton, eu gostaria de começar falando, que eu anotei aqui uns temas rapidamente, né? A questão do dízimo, de acordo com a Bíblia. Se você quiser, eu dou uma palhinha também sobre essa questão no Islã. Porque o dízimo é uma coisa restrita ao cristianismo ou ele também é aplicado no judaísmo? Na verdade, a questão do dízimo é um tema bem complexo. Existem os defensores, existem as alas contrárias, né? Mas quando a gente fala do dízimo, a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente com aqueles que vivem da obra de Deus, por exemplo, cuidando dos próximos, cuidando das pessoas que necessitam de uma ajuda e dedicam a sua vida a isso. E todos nós, todo trabalhador é digno de vestir, comer, morar. Então, quando a gente fala de dízimo, é muito complicado porque as pessoas já associam dinheiro a coisas ruins. Então, não é bem assim, tá? A questão da doação de donativos, seja ele o nome que ele venha a ter, e no nosso caso, como a gente está abordando aqui a questão de cristianismo e judaísmo, o nome nessas duas religiões é dízimo, né? E aí, só que assim, existe muita controvérsia de qual é a quantidade, como deve ser feito e para que é feito. O fato é que a prática de contribuir com o templo e com as pessoas que trabalhavam no templo, ela já existe, né, entre o povo judeu no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Também existem pontos que falam sobre isso, tá? Mas se nós formos verificar assim, ao pé da letra mesmo, o dízimo é uma questão mais restrita ao Velho Testamento, tá? Porque no Novo Testamento
a ideia de contribuição e de ajuda, ela sai da esfera do templo, né? Ou seja, eu não vou mais lá diante do sacerdote e levo lá donativos, ou que seja, ou que fosse dinheiro, ou que fosse comida, o que quer que seja. Agora, a partir da figura de Jesus Cristo, nós devemos viver em comunhão com todos e, se possível, vendermos nossas propriedades, dar um ao outro e fazer com que todos possam viver bem em paz. Essa é a verdade. É uma divisão comunitária. Então, é muito complicado isso, porque assim, você vai dizer assim, poxa, você é contra o dízimo? Não, eu não sou contra o dízimo. Por quê? Porque aí é que tá. Então, vamos pensar nos religiosos piedosos, pessoas piedosas, que estão aí de madrugada distribuindo sopas, que estão fazendo visitas em hospitais, em presídios, levando consolo a pessoas no momento de difícil dificuldade, de um sepultamento, né? Indo buscar em hospital, fazendo visitas. Essas pessoas, se elas têm família, elas precisam de um mínimo de subsistência. Tá? E se essa subsistência vem através do que se chama de dízimo, ou de donativo, doação, isso não faz diferença. Então é importante a gente fazer essa distinção. Então o grande templo, ele quer o dízimo, vamos supor hoje, se for para ser mais objetivo, por uma questão de poder e de riqueza e de status. É poder, riqueza e status. Mas existem pessoas que estão fora desse raio, né? De poder, de status, de fama, de riqueza, de império religioso. Então, eu acredito que os donativos, tenham ele qualquer nome que a gente queira dar, depende, a gente tem que ter muito cuidado como a gente fala e como a gente critica. Porque nós podemos cometer injustiça de pessoas que, de fato, são justas, honestas, piedosas e precisam daquela doação, né? Às vezes você vai lá na comunidade, vamos supor, Léo, você vai lá na mesquita, às vezes você toma um copo com água lá, você vai ao banheiro, como que aquela mesquita sobrevive? Ela sobrevive de donativos. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala disso. Mas o fato o dízimo é mais debatido no Velho Testamento, né? No Novo, existem algumas passagens que deixam a entender sobre as contribuições, mas se nós formos seguir o Evangelho de Cristo mesmo, a gente tem que dar tudo o que pode. Mas para a irmandade, para o bem do próximo, não para templos e impérios religiosos. Não sei se eu respondi, mas por enquanto eu fico por aí nessa reflexão. Gostaria de ver o ponto de vista agora do economista. Como é que vocês veem essa questão do dízimo, o impacto na economia de um país, na economia de uma família, de uma pessoa? A questão dos 10% também, você acha que é uma quantia... Porque eu nem sei se a Bíblia fala que são 10%, né? Se isso é adequado, se é viável. Liga o microfone, Gustavo. Antes de mais nada, permita-me perguntar para o Cleiton se dízimo de fato está na Bíblia, porque, tipo assim, dízimo já vem de 10% na verdade. Ou antes de tudo é uma contribuição, na verdade, porque se, tipo assim, se tiver na Bíblia, de fato, eu não sou um grande conhecedor da Bíblia, para ser sincero, mas, tipo assim, se tiver, de fato, na Bíblia, a palavra dízimo ou só contribuição, é diferente, porque, tipo assim, se a palavra for dízimo, na verdade, nem tem abertura para discutir, de fato, o tema. Então, a palavra dízimo aparece, sim, na Bíblia, tá? Principalmente lá no livro de Malaquias, né? Vou até abrir aqui para vocês. Então, existe narrativa bíblica e escrito bíblico que aborda a questão do dízimo. Mas como eu estou dizendo para vocês, por exemplo, no Velho Testamento, nós tínhamos no templo não só o sacerdote, mas você tinha um conjunto de pessoas, porque você pensa só, o templo de Jerusalém, por exemplo, havia uma onda migratória, né, que hoje seria algo parecido com a Aparecida do Norte, quando as pessoas vão para lá em determinada época do ano. Então, você pensa... Tem que ter gente para ouvir as pessoas que chegam, para receber os donativos. São pessoas que trabalham no templo, né? E não é que a religião é um meio de vida, de trabalho, não é isso. Mas são pessoas que merecem também o nosso reconhecimento, tá? Mas dízimo está lá em Malaquias, eu vou abrir aqui para vocês, tá? Inclusive eu brinquei com o Léo, que disse que Bíblia em caso de religioso é igual caneta, cara.
Eu tava aqui procurando uma Bíblia, aí achei essa rosa aqui, ó. Ó, e Malaquias 3, entendeu? 3:10, tá? Malaquias 3:10 diz assim, ó. Ó, é um pouco forte aqui, dizendo, nós devemos roubar ao Senhor, né? Aí ele vai fazendo um contexto aqui, mas no versículo 10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-te. Então aqui, aí é que tá. A contribuição, ela é, sim, recomendada pela Bíblia. O problema são as convenções e as doutrinas que nós vamos criando. Tá? Mas a Bíblia recomenda, sim, o templo precisa de ajuda. Então, seja antigamente... Só uma questão, Cleiton, as pessoas que recebiam essa parcela do ganho aí, o dízimo, era só a tribo dos levitas, correto? Exatamente. Exatamente. Eram pessoas que foram a tribo que foi designada especificamente para trabalhar no templo. Tá? Então, eles tinham que ter sua subsistência. Então, é igual assim, por exemplo, Cleiton, você é contra o religioso ter um salário? Não, não sou contra. Tá? Porque, como eu digo, as pessoas têm família, têm seus afazeres. Agora, eu vou ficar rico através da religião? Não. Aí você está fazendo uma coisa errada. Mas, se a pessoa, como eu disse, tem um trabalho social, com certeza. Então, Gustavo, a Bíblia sim aborda a questão do dízimo, tá bom? Perfeito, perfeito. Mas a Bíblia atribui 10% ou eles deixam isso aberto? Talvez essa foi a minha pergunta e perdão, caso não tenha sido tão claro. Eles taxam que tem que ser 10% mesmo? Ou deixam isso em aberto? É assim, as discussões sobre isso, elas são muito longas, tá? Eu queria dizer que existe, como você disse, da questão de dízimo ser relativo a 10, né? Isso também tem a ver com questões da Igreja Católica, mas é importante que essa é uma questão atribuída ao Velho Testamento, tá? Essa questão da quantidade, do como, é tudo Velho Testamento. No Novo Testamento, nós devemos contribuir com tudo que podemos. Não para o templo, mas para a irmandade, tá bom? Eu me recordei de uma passagem de acho que é uma viúva, que ela estava lá na época de Jesus já, né? No Novo Testamento. Aí as pessoas estavam dando contribuições. E ela foi lá e colocou uma única moeda. Aí eu não sei se foi Jesus, acho que foi Jesus mesmo que falou assim, ó, ela deu mais do que todos, porque ela só tinha aquela moeda. Ou seja, ela deu tudo que ela tinha, né? E será que essa atitude de Jesus, dos apóstolos, porque ela deu tudo que ela tinha, né? Ela deu a subsistência dela. Não pode ser uma atitude considerada questionável, que pode ser utilizada inclusive por pessoas de má fé hoje, por exemplo, o pessoal da Universal lá que tem fogueira santa, você tem que dar tudo. Se você quer ter tudo, você tem que dar tudo. É importante dizer que tem algumas coisas que são da genialidade humana. Então nós vemos quantas pessoas caem em golpes de pirâmide, de corrente disso. Então, é muito engraçado, mas nós canalizamos muitas coisas num comportamento religioso, mas quando nós vamos ver, no fundo, são comportamentos humanos. Então, com certeza, existem pessoas que fazem uso, né, desse instrumento religioso e usa ele como uma forma de poder para iludir e enganar as pessoas. Fala, a viúva deu tudo o que tinha. Mas aquele tudo que tinha de Cristo não é tudo o que tinha em termos materiais. Era tudo o que tinha dentro do seu coração. Temos que entender isso daí. Esse tudo que ela tinha, o que o Cristo está querendo dizer é que, olha, aquilo era tudo que ela tinha, mas ela depositou aqui. Mas não é simplesmente uma questão material. É a questão de quando você, de fato, é uma pessoa abnegada. Você simplesmente abre mão. Fala, não, eu vou ajudar. Eu vou fazer isso. Então, só que assim, quando a gente vai comparar as questões humanas, né, dessas promessas de ganho, é igual você dá e vai voltar. Isso não é só religioso. Isso acontece também no mercado financeiro, acontece fora da religião. Né? Então, por isso que a gente percebe que tem muitas coisas que não é da religião, na verdade é do famoso mundão. É das sociedades capitalistas.
E as sociedades capitalistas, quer queira ou quer não, suas ideias, sua forma de ser, ela está dentro da religião também. Gustavo, aquela questão, economicamente falando, eu tinha perguntado para você se você acha que tem um impacto significativo na economia de um país. Por exemplo, o Brasil tem, acho que 40, não mais, né? A porcentagem de evangélicos, acho que ultrapassou 40%. A questão de você pegar 10% de cada rendimento e dar para as igrejas, você acha que isso tem um impacto positivo na economia? Positivo não, na verdade, né? Como a gente pode ver, a influência que a bancada evangélica tem, na verdade, sobre o Estado como um todo, na verdade. É claro, eu entendo que o Cleiton não quis, não quis defender esse ponto, na verdade, mas, ao meu ver, tem sim um ponto de vista um pouco nefasto, na verdade. A gente vê tanto pastores tendo ostentações, na verdade, em relação a isso, mas, tipo assim, através desse dinheiro, eles têm um plano a longo prazo, na verdade. E, por vezes, atenta contra o Estado laico. Na verdade, eu acho que eu vejo muito, pelo menos essa parte aqui no Brasil, quando se refere aos evangélicos, eu vejo com maus olhos, na verdade. Não vejo isso economicamente positivo. Até porque também, querendo ou não, por vezes, a gente vê evangélico dando muito mais que 10%, na verdade. É trivial a gente ver casos que, tipo assim, doaram carros, doaram casas, doaram muito, muito mais coisas em prol, tipo assim, ter aquele espacinho no céu. É como se eles vissem isso como investimento de longo prazo, basicamente. Se eu doar isso, se eu doar X aqui, vou ter 3X lá no céu. E tudo que acontece aqui no mundo é irrelevante, na verdade. E isso, de certa forma, eles deixam de comprar outras coisas, basicamente. Seja um alimento, seja um brinquedo, seja um passeio. Talvez esse dinheiro faça falta na economia de maneira geral, na verdade. Talvez deixe de fermentar outros lados da economia, outros aspectos da economia, para ir para a igreja e, de fato, tipo assim, a resposta é muito clara. Mas, tipo assim, o que, de fato, a igreja evangélica faz com esse dinheiro, na verdade, de maneira geral? O que eles fazem com esse dinheiro? Será que eles investem de modo a eleger um deputado? A gente viu muitas eleições, na verdade, antes da prefeitura, em conselhos tutelares. Tipo assim, a gente viu, basicamente, a igreja evangélica desbanjando dinheiro para, tipo assim, eles elegerem conselhos tutelares, na verdade. Eles fazem um trabalho de base mesmo. Eu trabalho lá por um tempo, na verdade, durante a pandemia, cara. Querendo ou não, a gente vê por vezes a igreja evangélica, tudo bem que isso até é meio positivo, tem efeito positivo em tudo, mas tipo assim, distribuindo cesta básica, distribuindo às vezes brinquedos das crianças. E isso faz, de maneira muito bruta, faz a igreja evangélica ganhando uma moral com a população, basicamente. Por vezes o governo consegue atender o pessoal que mora nas periferias, por vezes em comunidades, mas o evangélico tá lá, cara, mano, quantas igrejas evangélicas tem que ver por aqui, na verdade? Qualquer lugar assim você vê. Na sua rua tem quantas, Cleiton? Na sua rua tem quantos, Léo? E isso cresce, e tipo assim, a nossa sorte, talvez, é que a igreja evangélica, como geral, tem muita treta entre elas, na verdade. Eu não sei se eu respondi de fato a sua pergunta, não sei se eu deixei a desejar, mas de uma maneira muito forte, muito ignorante da minha parte, eu acho que é isso que vai dizer, basicamente, falando economicamente. Mas eu vejo, de fato, a igreja evangélica, claro, tem a vaidade de professores, dos pastores e tal, mas tipo assim, eu vejo como um projeto muito, muito grande, na verdade. Tipo assim, que atenta contra o Estado laico. Ô, Léo, se você me permite, acontece o seguinte. Tem duas situações que acontecem no nosso país que eu, por exemplo, sou contra. Né? Eu acho, no meu entender, que a igreja tem que pagar imposto. Tá? Então, primeira coisa é isso. A segunda questão é que as pessoas elas ficam também achando que o religioso ele não deve opinar. Então ele deve ficar restrito à questão do templo. E isso não é verdade. Na verdade, os religiosos também devem ter espaço na sociedade para orientar, para aconselhar, para ensinar, não para fazer proselitismo. Tá? Mas o que acontece? Então, só voltando ao primeiro tema, deixa-se de arrecadar pelo Estado uma infinidade de dinheiro, inclusive agora na nova reforma tributária aí que conseguiram aprovar depois de lá vai seus 40, 50 anos, que vai surgir um novo imposto que é o IVA,
conseguiram colocar dentro das leis, né, da lei, do projeto de lei, alguns os chamados jabuti. E um deles é que grandes conglomerados religiosos vão acabar ficando isentos de imposto. Porque, vamos supor, se eu sou um empresário aí da fé, por exemplo, e eu compro um avião, se esse avião vai para o nome da comunidade religiosa, mas é meu, eu que uso, mas ele não vai pagar imposto. Entendeu? Porque a igreja as instituições religiosas estão à parte da cobrança de impostos. Então eu acho assim, em termos tributários, para o nosso país é ruim, né, que não haja tributação desses grandes conglomerados religiosos, eles têm editoras, hospitais, tudo, então tem que ser cobrado, né? Mas também não podemos ser injustos. Dentro desses também tem os que têm uma obra grande, poderosa, com editoras que fazem belos trabalhos, hospitais, obras de caridade, né? Ajudam pessoas que estão fazendo trabalhos pelo mundo inteiro. Então a gente só tem que tomar cuidado e ser respeitoso, porque senão a gente às vezes fica achando que sempre as instituições religiosas são ruins, tragadoras de dinheiro, sabe? Gosta de ludibriar as pessoas, só que as pessoas estão sendo ludibriadas por tigrinho. As pessoas estão sendo ludibriadas por Beth. Então, assim, a gente tem que... como eu digo, fica muito superficial se a gente achar que só as instituições religiosas, de repente, estão enganando as pessoas. Tá? Não é só isso. Tá? Não esqueça das Beth e por aí vai. Cleiton, e Jesus, a questão de Jesus com essa... porque ele era judeu, né? Certo. Ele seguia a lei mosaica. Certo. Alguma parte ele fala sobre o dízimo especificamente, por exemplo, Rapaz, a questão dos impostos, das igrejas, o que daria para Jesus... extrair da doutrina dele? Desculpa te interromper. É o seguinte, cara, Jesus, ele cumpriu tudo o que um judeu tinha que cumprir. Tudo. Você pode olhar a biografia dele, né? Nos evangelhos sinóticos, principalmente, os 4 primeiros evangelhos aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai perceber que Jesus cumpriu com tudo. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele foi ensinado em todas as doutrinas do judaísmo, só que Jesus, quando ele faz 30 anos, ele vai, o que a gente chama de fazer o seu ministério. E Jesus, ele também cumpriu com as questões civis. Quando foi cobrado o imposto, ele vai e pede para Pedro pegar uma moeda. E tem a frase clássica dele, que dá a César o que é de César. Então, ninguém está isento de pagar impostos. O próprio Cristo cumpriu com a sua parte, né? Aqui no Brasil, por exemplo, principalmente pelas pessoas de direita e neoliberais, eles costumam criticar a questão dos impostos, mas os impostos, eu costumo dizer que é um mal necessário, né? Então, se só tem escola pública, rua asfaltada e hospital e por aí vai, a organização do próprio Estado ela só existe por causa dos impostos. Sobre a questão do dinheiro, Jesus ele não tem nenhuma preocupação material. Ele dizia que ele mesmo não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha propriedades, ele não tinha riquezas. E, inclusive, nos ensinou a não procurar ter riquezas. E nem se preocupar com o dia de amanhã. Então, ele tem várias frases, né? Ele fala sobre não servir a Deus e a Mamon, não ter 2 senhores. A Bíblia própria fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, a ganância. A Bíblia condena o amor ao dinheiro, né? Então, Cristo, ele sim, ele fala da questão de ajudarmos um ao outro, ele fala da questão de não nos preocuparmos, de cumprirmos com a nossa atividade civil, tá? Porque no caso aqui hoje, tudo bem que a cidadania é uma palavra moderna contemporânea, né? Se formos ver, na verdade, o termo cidadania é algo mais contemporâneo, tá? Então, já estou terminando. Então, é algo mais contemporâneo. Porém, nós temos que entender o seguinte: Cristo não aborda essas questões de valores, o que tem que dar, ninguém é obrigado a nada. Cristo é novidade de vida e liberdade, beleza? Você viu que eu mandei um coraçãozinho, né? Obrigado.
Dá pra mandar aqui embaixo, ó. Eu levantei a mão também, eu tinha até esquecido disso. Aí eu vi que você levantando a mão, por isso que eu falei que já ia parar. Então, você tá falando de Jesus, dessa questão aí da... Ah, tá. Vem uma questão assim na cabeça. Os apóstolos, eles viviam de doações e Jesus também vivia de doações, ou eles tinham um trabalho fixo? Porque eu lembro que quando ele foi recrutá-los, um era pescador, o outro era cobrador de impostos e por aí vai. Jesus mesmo era marceneiro, né? Trabalho com carpintaria. Carpintaria. Carpinteiro. Então, eles ganhavam a vida trabalhando, ou só até o ministério de Jesus? Se nós formos ver, todos eles trabalhavam. É aí que eu digo que a gente, o olhar das pessoas comuns, que não tem uma religião, não tem uma religiosidade, é como eu digo, eu não estou querendo passar pano, viu, Gustavo? Não se trata disso. Mas se trata de ter respeito. Nós temos que ter respeito. Então, eles trabalhavam antes do chamado de Cristo. Um era pescador, o outro era médico, e assim vai. Só que o que acontece? A partir do momento que eles vão acompanhar Cristo, Cristo é uma peregrinação. Cristo vai para vários lugares anunciar o Evangelho. E quem sempre está aos pés dele? Os apóstolos. Né? É claro que, com certeza, eles também mantinham paralelamente algum tipo de trabalho. Porém, Léo, é como eu digo, pessoas cristãs que se dedicam integralmente à obra, nem sempre elas vão conseguir ter um emprego secular. Nem sempre. Né? Porque são muitas demandas. Você pensa só, que Jesus morreu aqui. E aí, de repente, Cristo está lá no momento de oração, e aí, Pedro, vai lá, por favor. Socorre lá, vê o que está acontecendo. Lucas, vai lá ver fulano que caiu e quebrou a perna. Um exemplo, tá? É claro que a vida era muito mais complexa, Jesus era rodeado de pessoas. Mas a gente tem que entender que as pessoas, elas têm as suas definições. Então, no caso deles, eles estão vivendo de forma mais integral a obra. Então, eles viviam de doações. Perfeito. Gostaria só, antes de terminar, porque eu acho que nós temos aí uns 15 minutos. Eu não sei aqui o software que eu estou usando, se ele tem um limite também. Talvez ele corte no meio, tá? Se não me falha a memória, ele tem sim, tanto o Meet quanto o Zoom, se fosse semana passada, não teria ainda. Mas o Meet tem um bom tempo, na verdade. Eu estou usando um aqui que é gravador de tela, um programinha, não sei se ele também tem um limite do tamanho do arquivo. Apesar que ele pega uns arquivos bem levinhos, assim, né? Então, se cortar no meio, eu mando uma mensagem para vocês no WhatsApp, foi até ali, porque é a primeira live, né, teste. E, inclusive, eu queria escolher um nome para ela, né? O que vocês acham? 30 minutos. Beleza. Tem aquela lá famosa lá, que é 60 segundos, né? Que é famosíssima. Então, a gente faz 30 minutos. Olha lá, o Gustavo quer falar. Não, mas permita me falar, quando você falou que era live, eu achei que seria ao vivo, na verdade, porque, tipo assim, uma live precisa ser ao vivo, na verdade. Tanto é que eu falei até pra Karine, que, tipo assim, vou estar em live no YouTube daqui a pouco. Aí ela, pede o link. Mas, tipo assim, live tem que ser ao vivo, na verdade. Não, então era pra ser, mas ele falou que teve algum problema. Ô, Léo, mas da próxima vez dá pra vir direto no YouTube, pô. É verdade. Eu vou testar da outra vez. Não, mas só abrir lá rapidinho, tranquilo. É claro, a gente teria que testar algo antes, na verdade, mas não tem problema não. Se vocês quiserem testar amanhã mesmo, eu testo aqui. Mas que assim, do YouTube eu só consigo gravar eu. Aí pra convidar as pessoas, ele é meio... Você tem que abrir outro programa. Às vezes é programa pago, entendeu? Não é programa, é aplicativo mesmo. Eu acho que eu sei o aplicativo é esse, na verdade. A YouTuber Editors, não sei, seria o que os YouTubers profissionais usam, mas eu acho que é gratuito até, eu acho que a gente não vai ter que pagar nada, eu acho que não é tão difícil assim, não. Eu vou pesquisar um pouquinho melhor. Então essa aqui vai ser uma relive, né? Que vai ser uma... Relive. Então, só para ir para outro tema aqui que eu tinha anotado também, a questão dos juros. Eu gostaria que vocês falassem assim, porque assim, no Alcorão ele condena realmente a questão dos juros para quem quer que seja. Você não pode praticar os juros com ninguém. Ele chama de usura, né? Riba. O Alcorão ele condena, o Islã condena.
O judaísmo, o Antigo Testamento, né, ele permite que os judeus cobrem juros de quem não for judeu, né? Eu não sei se isso daí é realmente palavra de Deus ou os judeus modificaram ao longo da história a escritura, né? Que é bem possível, porque o homem é corrupto, né? E a questão do cristianismo. Se o cristianismo, Jesus, ele chegou a falar dessa questão, porque faz muito tempo que eu li o Novo Testamento, né? Eu não tinha esse olhar assim. E gostaria que cada um de vocês falasse a opinião sobre juros. Quer falar um pouquinho, Gustavo, sobre a prática da cobrança de juros? Sinceramente, eu imagino que minha opinião não vai agradá-los tanto, na verdade, mas só que, tipo assim, o que na verdade na contabilidade seria os juros? Seria o aluguel do dinheiro, basicamente. Sei lá, você mora de aluguel e paga uma casa que paga uma casa que custa 300 mil, na verdade. E tipo assim, você vai pagando para usar aquela casa. Quando você paga os juros, falando da maneira contábil, você está pagando o aluguel daquele dinheiro, daqueles 300 mil, na verdade. Eu acho que sendo curto e simples, na verdade, falando de maneira contábil, é isso. Mas uma dúvida que talvez, eu acho que talvez seja mais interessante deixar o que eu tô falando fazer minha dúvida, mas sabe que, tipo assim, pensa comigo de uma maneira muito didática. Se você me empresta R$300 hoje, e eu só pago daqui a 10 anos, você vai querer receber só aqueles R$300, ou você pelo menos vai querer que, tipo assim, pelo menos a inflação seja corrigida naquilo? Porque pra mim, pelo menos, uma dúvida que eu sempre tive, na verdade, em relação a isso. Tipo, beleza, eu pego R$300 teu. Mas, tipo assim, no futuro eu vou ter que te pagar. Tipo assim, porque existe uma diferença, talvez, entre os juros, talvez só a correção da inflação, por exemplo. Eu, de certa forma, tenho uma dificuldade de entender, basicamente. Porque o valor do dinheiro hoje não é o mesmo valor do dinheiro amanhã, basicamente. Por isso que a gente coloca em banco, não coloca atrás do travesseiro, basicamente. Porque, basicamente, quando você presta R$300, você poderia fazer muito de isso, sei lá, colocando no LCI, colocando, talvez está na poupança, de maneira muito didática, basicamente. Mas está perdendo esse dinheiro. Talvez isso que eu tenho uma dificuldade de entender, na verdade. Deixa eu falar agora com você, Cleiton. Vai, me amassa aí agora. Amassa. Primeiro, Léo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 22, versículo 25, diz assim, ó, tá sendo o estabelecimento das leis aqui, né, acabou de ter os 10 mandamentos, 2 capítulos antes, diz assim, ó, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporeis usura. Se tomares em pior a roupa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura, e o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso? Então, assim, a tradição judaica, né, o povo judaico, né, eles já têm, por uma questão histórica, essa questão dos juros, né? Mas a Bíblia em si, tá, ela não referenda a prática da cobrança de juros nua e crua. Tá? Outra coisa importante, quando a Igreja Católica se institui por volta do século II depois de Cristo, a Igreja Católica ela condenava a usura. Tá? A prática da usura ela volta a ser forte no cristianismo com o surgimento do calvinismo. Tá? O calvinismo ele vai lidar com o trabalho de uma forma em que o trabalho, que antes era uma maldição pelo pecado humano, né, que com o suor do rosto vamos ganhar o pão, no calvinismo é o contrário, o trabalho é o que mostra a bênção de Deus, porque é com ele que nós podemos multiplicar a riqueza, prosperar. Então, a gente tem que entender o seguinte, a prática dos juros, no meu entender, eu vou entrar em conflito, não só por eu ser cristão, mas eu vou entrar em conflito porque eu também tenho um coração muito voltado tecnicamente, racionalmente para o socialismo. Então, eu fico assim, um pouco triste, né? Porque você pensa, uma pessoa já está numa condição ruim, difícil, e aí ela precisa daquele dinheiro para se resolver, e aí alguém está lucrando com a desgraça alheia, com o problema alheio, e cobra juros, e aí cobra do outro, né?
e o dinheiro vai se multiplicando assim. Então, a verdade é uma só. Eu não vejo como uma prática... eu falando. Eu não vejo como uma prática cristã benéfica ganhar dinheiro explorando outras pessoas, cobrando o aluguel do dinheiro, como o Gustavo falou. Não acho isso viável, né? E, inclusive, acho pecaminoso. Acho pecaminoso, porque se o teu próximo está precisando, né? É claro, vamos dizer assim também, a nível mundano, secular, o juro é o quê? É uma garantia de pagamento também. O juro é uma garantia, porque é o risco, né? Mas é por isso que nós temos que saber muito bem a quem emprestamos. Também tem isso. Nós temos que ter sabedoria para observarmos quem nós vamos poder ajudar com o empréstimo. Veja, outras coisas da vida, como vestimenta, alimentação, gente, até moradia. Se nós pudéssemos, nós temos que ajudar as pessoas com tudo. Com tudo. Porém, nós temos que entender o seguinte, a Bíblia não recomenda a prática da usura, ela não recomenda. Se você viu alguma coisa aí na tradição judaica, Léo, depois no próximo encontro você traz pra gente, tá? Mas é claro que existe sim histórias terríveis na Bíblia, como pessoas que ficam endividadas e têm que se vender como servo. E trabalham 7 anos, era lei da época. Quando não tinham dinheiro, não conseguiam saldar uma dívida, eles tinham que se vender como servos. Então isso é terrível. Então isso existe. Mas a prática da usura, a gente sabe que ela não é apoiada pela Bíblia, tá? Então isso, na verdade, ela vem das construções humanas, das leituras. Como as pessoas dizem, texto sem contexto, a gente fala que é uma heresia, né? Então é um texto que foi tirado fora. Pode ter um outro texto que, de repente, dá a entender que aí a pessoa já vai criar todo um conjunto doutrinário para apoiar aquilo. Então, por isso que a gente tem que dizer o seguinte, assim como eu já aprendi com você que o Corão explica as coisas, a Bíblia também, ela mesma explica as coisas. Então, se nós formos ver aqui, nós vamos encontrar todos esses dados, tá bom? Então, lembre-se que é Êxodo 22, 25, tá bom? Aquilo que o Gustavo falou, de emprestar o dinheiro como se fosse um aluguel, tem uma pequena nuance aí, porque o aluguel, ele não tem taxas cumulativas que vão bola de neve, né? O aluguel, então não é muito bem assim um aluguel, eu acredito, né? E você não acha que é uma espécie de agiotagem, entre aspas, mais civilizada, porque ninguém vai colocar uma arma na sua cara, mas eles vão pegar o seu carro, seus bens, sua casa, né? Não, eu estou de acordo com isso, na verdade. Tanto é que, na verdade, essa coisa de juros sobre juros é algo muito, pelo menos brasileiro, eu não sei como é que funciona em outros países, mas na Europa, geralmente, quando eles vão calcular os juros, pode parecer também infantil, mas o cálculo que eles usam é aquele juro simples, na verdade. J é igual a capital vezes investimento vezes o tempo, não é igual o nosso, basicamente. Aquela fórmula M é igual a C, igual abre parênteses, capital vezes investimento elevado ao tempo, basicamente. Isso, de certa forma, esse juros sobre juros, eu também acho que é abusivo, na verdade. Mas talvez o que eu queria que talvez você explicasse basicamente, talvez de maneira muito fútil o que eu falei basicamente, é o seguinte: R$300 hoje vale a mesma coisa que R$300 daqui a um ano? Eu não sei se faz sentido, mas eu acho que talvez se você me prestasse R$300, você ia se contentar a receber R$300 de novo, tudo bem. Eu concordo que talvez o juros seja um pouco abusivo, sim, mas e a própria correção da inflação, talvez? De certa forma, a gente poderia cobrar pelo menos o que foi o acúmulo da inflação nesse tempo? Uma coisa que o Gustavo estava falando na hora que me acendeu uma luz aqui na minha lamparina. Gustavo, é o seguinte, cara. O dinheiro ele não tem o mesmo valor daqui a um ano por vários fatores. Tá? Aumento de produção, né? Aumento de preços, né? Então nós temos a carestia aí, a questão da inflação, né? Então os gêneros de primeira necessidade aí, vamos pensar o aluguel, a carne, o arroz,
primeiro que as coisas vão subindo. Então, nunca, independente do empréstimo, tá? Isso eu, com o maior carinho e respeito, eu tô aqui me contrapondo a você, porque a questão do ganho do dinheiro ou da desvalorização dele não tem nada a ver com empréstimo. O dinheiro, ele tem a ver com a circulação dele, e essa circulação, ela sempre vai aumentando. É igual a gente vê assim, você vê, de repente, antigamente falava o quê? Em 1.000. Aí, de repente, 10 mil. Aí, 100 mil, 1 milhão, e vai indo. O dinheiro sempre vai crescendo. Né? Com certeza, se você chegasse para um cara de 1900 e falasse para ele, quanto que é um trilhão? Ele, que trilhão? O que é isso? Ele nem ia saber, porque não fazia parte do universo mental dele. Então, eu concordo que há um risco, sim, em emprestar o dinheiro, né? Porém, a questão do dinheiro estar igual ou não, aí já é uma questão mais especulativa do que real. Porque o dinheiro, ele pode não estar o mesmo, inclusive estar desvalorizado, mas o que a pessoa pegou foi 300. Fala aí. Eu ia falar uma coisa aqui questão da inflação. Você falou da inflação como um desses elementos aí que podem fazer Mas a inflação, boa parte dela não existe justamente por causa dos juros? Existe, mas só que eu acho que o que eu iria dizer, talvez, tudo que foi pensado outrora também foi um período pré-capitalismo, na verdade, também. E será que de alguma maneira, sei lá, que algum dos livros sagrados previram o surgimento do capitalismo de maneira geral? O ponto é que ele existe, na verdade. É claro, pode ser derrubado, acho que deve ser derrubado em algum momento, mas o ponto é que o capitalismo de fato existe hoje em dia. E talvez seja o meu ponto, basicamente. O ponto é que, tipo assim, hoje, falando sobre hoje mesmo, se eu te dar o dinheiro pra você comprar um shampoo, por exemplo, depois quando você me devolver só mesmo, talvez eu não vou conseguir comprar meio litro de shampoo. Talvez agora eu consiga comprar 300 ml, talvez. Eu entendo tudo bem que vocês defendem que isso aí talvez seja algo meio artificial, na verdade, que tem um caráter artificial, mas o ponto é que existe. Mas o ponto, talvez seria uma discussão um pouco mais econômica, seria um pouco mais difícil de defender, talvez, ou até me explicar, mas acho que é essa, talvez. O ponto é que o capitalismo existe e infelizmente. Nesse ponto, eu sei que eu também, de certa forma, não me alinho ao Léo, mas acontece o seguinte, tanto o capitalismo, a religião não prevê o capitalismo. Não é porque a religião não sabe de todas as coisas, nem essa é a pretensão dela. É porque a própria religião é um produto histórico. A própria religião é datada, ela tem momento, ela surgiu no momento. A religião não existiu sempre. Em algum momento surgiu. Então, vamos supor, o cristianismo surge com Jesus. Então, assim, o que a gente, quando a gente fala das questões religiosas, nós temos que partir de princípios éticos. Princípios éticos. Então, um princípio ético muito interessante que nós podemos adotar, por exemplo, Cristo faria isso? Ou, de repente, no caso do Léo, o profeta faria isso? O profeta teria? Será que ele teria essa atitude? Então, nós temos que ter um balizador de conduta para nós. Né? E é claro que, quando a gente fala aí também da questão dos juros, a live vai ficar interminável, porque nós vamos discutir a questão de mercado, que é uma coisa que as pessoas dizem que é um ente que existe, mas no fundo somos nós que controlamos esse ente. O mercado é uma falácia. Porque uma pessoa pode deixar uma oferta de um produto maior e a demanda menor, ela pode fazer o contrário, e tudo isso prejudica a sociedade. Então, eu parto do seguinte princípio: tudo que prejudicar o coletivo é ruim. Tudo que é bom só para o indivíduo é ruim. Então, se a gente aprender que o que é bom para todo mundo é o melhor, independente, você é muito vermelhinho, não é isso. Não é isso. É que é uma questão ética, tá? Então, só para concluir isso, a gente volta num outro momento essa discussão, mas a própria religião, o capitalismo é um produto histórico, a religião é um produto histórico, os livros sagrados são produtos históricos, tá? E aí depois o Léo quiser, ele pode contrapor aí, beleza? Mas é isso, então ninguém tem bola de cristal para prever as coisas, mas o mais importante nós não estamos no fim de tudo porque estamos no capitalismo, beleza?
Nós podemos também transformar essa realidade, seja pela religião ou seja pela própria racionalidade. Muito bom. Realmente, né, a gente, eu estava pensando que a gente ia falar de muito mais assuntos, né? Só o dízimo e os juros são realmente são questões muito complicadas, né? E você falou aí de questões do mercado. Queria saber do ponto de vista do Gustavo sobre assim, o mercado. Hoje em dia, a maior parte do capital produzido provém de especulação. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não vem mais de manufatura, de fábrica, de serviços, né? Bens e serviços. Então, os bilionários, trilionários, eles deixam o dinheiro lá, investem em ações, criptomoedas e por aí vai. E aquilo lá fica parado e gerando. Então, o cara coloca lá um dólar hoje. Amanhã já tem $50, virou $50. Então, que tipo de atividade humana ao longo da história tinha toda essa produtividade assim, exacerbada? Então, isso faz parte do capitalismo, né? Sim, e tá errado mesmo. Esse dinheiro não gera emprego, não gera renda, não gera um produto novo, na verdade. E, de certa forma, é uma falha muito, muito grande do capitalismo, na verdade. Vale muito mais a pena você colocar, talvez, R$100 mil numa aplicação até conservador do que talvez tentar abrir um restaurante para empregar pessoas, para tentar, talvez, abrir uma fábrica, talvez. O caso interessante, na verdade, que eu acho que tinha uma fábrica de ventiladores há pouco, não lembro onde exatamente, mas, tipo assim, cara, o cara fechou basicamente uma fábrica grande, na verdade, de ventiladores aqui no Brasil. E fechou justamente para conseguir colocar todo aquele dinheiro que ele tinha nela no mercado financeiro e tal. E olha como problemático, olha quantas pessoas ficaram desempregadas por conta disso, na verdade. Olha quantas talvez para até ser aquele produto. Uma vez ter aquele ventilador no mercado também, fica um player menos no mercado, talvez. É claro, muita ingenuidade acreditar que essa mão invisível do mercado existe de fato. Tem sempre, sabe, no mínimo, existe um quartel, eles combinam preço entre eles, mas tipo assim, olha o problema que eles gerou nisso. É muito mais interessante aplicar algo, como vocês até falaram, que de fato não existe de verdade, algo muito, muito intangível, do que de fato abrir algo que vai beneficiar a sociedade. Porque você não gira só o macro. Tipo assim, você tem uma fábrica lá, vai ter provavelmente uma moça que vai vender algo lá perto para tentar vender, tipo assim, aquele produto aos vendedores de lá. Aqueles vendedores vai ter o vale alimentação deles para poder comprar naquele mercadinho na venda. E, de certa forma, eu concordo com o que eu imagino que vocês vão falar agora. Esse capitalismo especulativo é um problema, na verdade, sim. A gente pode. Isso é até para casa, na verdade. O mercado imobiliário, basicamente. O pessoal compra imóveis tal, condição de vender no futuro. E tipo, mais casa em São Paulo do que a gente desabrigada. Teria como resolver isso? Olha o problema que esse capitalismo especulativo tá gerando, na verdade. Fica até sem graça porque imagino que vocês vão concordar com algo semelhante. Não seria a posição que vocês esperariam de mim? Tem uma frase bíblica lá do Gênesis, né, que fala, não lembro exatamente, que fala do suor do rosto, né, que o homem estaria no destino do homem viver do suor do rosto, mas hoje isso aí a gente está distante, né? No Alcorão também fala, que o ganho sem esforço é ilícito, né? Isso envolve jogos de azar, apostas, tudo que não tiver, inclusive você falou de especulação, né? E lá no livro de Timóteo fala que se não trabalhar não é digno de comer, viu? Aí, ó. Só que é assim, gente, o trabalho, né, ele é algo é uma categoria que na verdade, muitas pessoas falam, olha, o ser humano é diferente dos animais porque pensa, tá? Mas na verdade, nós somos diferentes dos animais porque trabalhamos. O trabalho, eles nos torna a ser criadores de coisas, tá? É o trabalho que transforma os objetos. É o trabalho que transforma tudo que está ao nosso redor. Só que assim, a questão do mercado, né? As pessoas falam muito de religiosidade. Conversa com um economista que apoia o mercado. Não tem cara mais religioso. Você vai colocar todos os pontos para ele vai defender aquilo como se fosse uma bíblia. Então é por isso que eu falo, quando é uma questão religiosa, a gente vai e desce o sarrafo. Quando o cara é religioso, ele desce o sarrafo. Mas quando vê um darwinista pegando e defendendo, às vezes, coisas que já caiu, mano,
que já não tem mais sentido. Ô Cleiton, rapidinho, só pra você emendar na sua fala aí, a questão da doutrina. Eles têm uma doutrina, não sei se o Gustavo ele é adepto dessa doutrina, que é a doutrina da autorregulação do mercado. Você deixa lá, ele funciona perfeitamente, automaticamente, né? Que tem essa doutrina, não tem? Tem, ó, é que assim, eu não sou economista, né, mas já estudei um pouco sobre o tema, e desculpa eu dar uma bike aí no Gustavo, passar rapidão por cima, mas é o seguinte, existe muito conflito sobre as teorias liberais, a neoliberal, a economia neoclássica, tá? Então, o que acontece? Tem pessoas dentro dos liberais que defendem intervenção estatal, tá? Mas é assim, é o que você falou, é uma doutrina. Ou seja, ó, é isso. Só que aí quando o cara vê um cara de Bíblia, fala, ó, lá vai um fundamentalista. O cara é Chicago Boy. Mas vai conversar com esse cara sobre o mercado, sobre a ingenuidade dele ao dizer que o indivíduo, ao procurar o seu bem-estar, acaba melhorando a sociedade. Ô, gente, isso aí é conta carochinha, mano. Ó, pessoal, tem aqui 2 minutos. Eu gostaria Não de sei, abrir na aqui verdade. Tá aparecendo 6. 6 pra você? Pra mim também. É que eu tô vendo um reloginho aqui, só que é um desenhozinho, uma fraçãozinha aqui. 6? Aperta nele que ele aparece. Ah, O tempo. beleza. Agora, sim, 6 minutos. Mas beleza, acho que vamos ter que ir para as considerações, né? Pode, então, quando chegar perto, vocês dão um toque aí pra gente finalizar certo. Então, eu acho assim, eu fui apresentar um projeto ontem numa escola, e eu digo que as pessoas nunca me conhecem 100%, porque eu não sou do time da hiperespecialização. Eu sou tipo um cara que fica bebendo em várias fontes, né? Então, quando as pessoas descobrem que eu gosto de trabalhar com alfabetização, eu não acredito. Sério? É sério. Então, é a mesma coisa. De economia, né? Eu acho que existem muitas coisas pertinentes e boas na obra do Adam Smith, Davi Ricardo, muitos outros, né? O liberalismo ele é uma força pulsante, ele é uma teoria filosófica revolucionária, teve a sua importância no século XVIII, é muito importante, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quer se sentir inocente, é você dizer isso aqui pro cara e o cara acreditar. O ser humano, quando ele começa a gerir a sua própria vida, a fazer a troca, a venda, a compra, quando ele atinge o seu sucesso pessoal, automaticamente eu não estou vendo isso, porque eu sou pobre, lascado, trabalho todo dia, e eu não vi isso aí ainda. Eu não vi. Ou seja, conversa pra boi dormir, mano. Entendeu? Conversa pra boi dormir. O ser humano, quando ele... Você não se esforçou o suficiente, né, cara? Não, mas os caras acreditam. Os caram acreditam, defende isso. Falam, meu Deus, é isso. Aí depois fica bravo que o cara fala pra acreditar na Bíblia. Ó, cara do Gustavo, coitado. Ô, Gustavo, se uma hora você quiser, a gente pode marcar uma live aqui só para contrapor Adam Smith e Marx, tá? Não, beleza. Mas, cara, eu não sou. Eu me defino como alguém bem à esquerda ainda, por mais que não pareça. Foi engraçado, o Léo não foi no meu aniversário no ano passado, mas basicamente, de um lado tava os moleques da USP, basicamente, e do outro tava os moleques basicamente que trabalham comigo, ele próprio Israel. É engraçado que, por um lado, o Israel falando que eu era de direita, e os moleques da USP falando que eu era de esquerda. A conclusão que eles chegaram é que eu sou centro-esquerda, na verdade. Uma esquerda bem Marta Suplicy, uma esquerda um PT bem cor-de-rosa, na verdade. Ô Gustavo, o Freud ensinou uma coisa ótima pra gente, tá? Que a gente conhece as pessoas pelo que elas estão falando. Ó, eu vou dar um exemplo. O meu filho aqui, ele quer esse ambiente aqui de diálogo, de conversa, de comentário de notícia. E de vez em quando ele solta umas falas. Só que aqui ele não é tolhido, porque eu não tenho problema com as pessoas que são de direita. Eu tenho problema com as pessoas que são antidemocráticas. Eu não tenho problema com as pessoas que são de direita. Então veja, o meu filho tem um posicionamento que falou para ele, filho, já percebi que você é do outro lado. Aí ele, não, porque fica com vergonha, né? Fica com vergonha. Eu falei, não tem problema, cara, você é livre, você pode ser de direita. Tá?
Agora só não pode ser um ser que tem boçalidade, que vomita boçalidade a um ponto. Você fala, Jesus, o que é isso? Isso, não é isso. Isso aí é um ser que tem um problema cognitivo. Né? Então, fique tranquilo. Não é vergonhoso. Não é meu caso, pelo amor de Deus. Ó, você viu? 2 minutos, hein? 2 minutos. Vamos ter que ir embora. Ô, Léo, você viu que as pessoas com vergonha? Não é o meu caso. Mas se for, não tem problema. Eu, como seu ex-professor, eu posso te dizer, para te livrar dessa prisão. Não tem problema. Você é livre. Entendeu? Nós somos livres, tá? Mas que a nossa liberdade seja marcada pela humanidade, da importância com o outro, meu. E lembre-se, Léo, as coisas que quero fazer não faço, mas as que não devo fazer eu faço, porque a gente é humano, tá? Então, que a gente consiga nos afastar do mal, não cobrar juros de ninguém, tá certo? E saber que as obras religiosas precisam de dinheiro, mas que esse dinheiro seja para pessoas que são sérias e vão dar um destino correto a ele. Pessoal, vou finalizar aqui. Então é o seguinte, essa foi nossa primeira live. Ó, tem 1 minuto aqui, então já vou finalizar. Beleza. Só falar que foi muito boa, mesmo não tendo um preparo prévio, assim, com bastante antecedência, foi, tipo, acho que eu falei para você, meia hora você já fez aí referências, levantamento, né? Então a gente faz com mais calma da próxima vez. E combinado. A gente escolhe um tema, vocês sugerem algum tema. E talvez a gente chame outros especialistas aí, né? Talvez Boa! O Gustavo aí pode chamar o FHC, e por aí vai, tá? Então eu vou finalizar aqui que ele já vai cortar aqui, tá? Um abraço, gente, se cuidem! Até que horas vai estar disponível isso no YouTube? Eu falei que... Eu vou tentar hoje. Vai subir o vídeo hoje. Vou tentar. Falou, juro não, hein? Tchau! Falou.